Então esse é o nosso segundo livro próprio, né? O primeiro eu lancei à época eu tinha 14 anos, então era um livro de literatura infantil, justamente naquele momento que estávamos fundando aqui em Presidente Getúlio a Academia de Letras, né? Então na época eu fui convidado pelo seu Amadeu ainda a participar, isso incentivou a gente a escrever. Sempre gostei também de poesia, então nos sarais literários aqui da região sempre participando, então também escrevi muita poesia para antologias, né, a poesia gauchesca também, junto com o Santuário de Chúcrios. E agora a gente vem com uma obra um pouco diferente dessa questão mais literária, né? Essa obra que é uma obra de história, uma obra então científica, que eu produzi adaptando o meu trabalho de conclusão de curso, né, na minha graduação em História pela FURB, e aí produzindo esse livro nas margens da história, que vai falar um pouco sobre o passado aqui do nosso município. O que nas margens da história conta diferente dos outros livros já lançados aqui em Presidente Getúlio? A nossa abordagem é uma abordagem um pouco diferente, né? Então, primeiramente, e aqui a gente não está criticando, né? São obras que têm objetivos diferentes, né? Alguns memorialistas que escreveram antes de mim buscavam justamente conhecer esse passado porque a gente não tinha nada. Então, por exemplo, o seu Harry Wiese, né? Sem ele não teria esse livro, mas é um objetivo um pouco diferente. O nosso já é a história científica que a gente fala, né? É baseado nas fontes, mas não só nas fontes, numa metodologia clara, na análise dessas fontes principalmente. Então eu desenvolvi junto do CEMOP, o Centro de Memória Oral e Pesquisa, do qual eu fui pesquisador voluntário na minha graduação, e sob a orientação de duas professoras, né? A professora doutora Cristina Ferreira e a professora Anne de Abreu. Então, através do trabalho delas e do meu, a gente conseguiu, nessa obra, dar uma abordagem um pouco diferente para esse passado. Geralmente, qual que era a ideia desses memorialistas, né? É você compreender esse passado como ele foi. Então você tentava buscar a questão dos fundadores, o primeiro a fazer alguma coisa, o primeiro a fazer aquilo, e aqui não é o nosso interesse. Nosso interesse é analisar e quebrar um pouco de alguns preconceitos que foram construídos sobre o nosso passado. Então o livro vai girar em torno de três eixos, né? O cotidiano, a sociabilidade e a política. Então tentar entender um pouco dessa cultura desses imigrantes que chegam aqui, porque por muito tempo se falou que esses imigrantes simplesmente replicavam aquela cultura que traziam da Europa, e através da nossa pesquisa nós conseguimos perceber o quê? Que era justamente o contrário, precisavam adaptar essa cultura com os elementos que tinham aqui na região. Depois dessa questão das sociabilidades, né, do encontro dessas pessoas, desses lugares de eventos, sejam as festas informais, sejam as festas mais formais, para buscar aqueles elementos que esses memorialistas não acharam, que é o que eu chamo de povo, mas é o sujeito simples, né? O sujeito que não está filiado a partido, é o sujeito que não foi prefeito, é o sujeito que não foi vereador, é o sujeito que não está entre os fundadores da cidade, mas que esteve aqui e contribuiu para a construção do nosso município. E por último, né, a política. Né? A política vai permear esse cenário porque é muito difícil fazer a história do nosso município sem falar da política. E acho que a gente vai até 54, né, até a eleição da Cecília Ax, a polêmica eleição da Cecília Ax aqui no nosso município, né, mas não olhando só a questão política eleitoral, mas entender como essa política se relaciona com o cotidiano. Onde está esse povo simples? Onde está essa gente sem nome, essa gente anônima, muitas vezes na história, no meio dessa política partidária. Né? Então, por isso nas margens da história, não é algo que está dentro da história até o momento. Eram pessoas, grupos que estavam nas margens, tanto dos documentos, não eram abordados por essas fontes, mas muitas vezes nas margens geográficas do município. Porque a gente sempre falou muito da história de Presidente Getúlio como a história do centro, do bairro centro realmente. E as outras localidades ficaram um pouco esquecidas. Então eu trago um pouco disso, um pouco do Rio Ferro, um pouco lá do caminho Helvécia, com os suíços, para tentar fazer uma história um pouco diferente. Uma história que escreva sujeitos que não foram abordados ainda. O Léo Pessoa, tem uma passagem assim que tu mais gostas nesse livro? Tem algumas, né? Eu gosto muito da questão do cotidiano, né? Foi onde eu comecei, tanto que é o primeiro capítulo, né? Então, estudando alguns imigrantes italianos aqui, a questão do vestuário, da roupa, né? Então, a gente conseguiu perceber através A gente já escutava muito aqui, porque como eu sempre gostei de história, a gente sempre conversou com os mais antigos, né?
E aí a gente escutava assim, uma outra história de aqui passavam tropeiros, aqui era uma região que era bem diferente do que é hoje. Aí depois, trabalhando lá no museu, a gente encontrou algumas fotos, e uma dessas fotos me chamou muita atenção, até uma foto que eu trago no livro, que é um imigrante italiano da família Rossi, lá do Sabiá, que está vestido como gaúcho, né? Ele está de bota, ele está de lenço no pescoço, isso lá na década de 30. Isso foi uma das coisas que eu utilizei justamente para provar essa ideia de que esses imigrantes não estão só aqui replicando o que eles traziam da Itália, da Alemanha. Eles estão em contato com outras culturas. Isso que é muito importante. Porque quando a gente chega em Getúlio, está lá o nosso portal, está lá as três bandeiras, né? Está lá o suíço, está lá o alemão, está lá o italiano. E muitas vezes a gente acha que eram só essas três culturas que aqui estavam e que elas viviam, digamos, em caixinhas, que elas não se misturavam nem entre elas, que viviam, digamos, numa paz total, e nem com as culturas que já estão aqui, a brasileira, a negra, a indígena, né? Então a gente conseguiu ver justamente esses contatos que antes a gente não conseguiu. Então essa é uma passagem que eu gosto muito. Outra coisa que eu gosto muito, aí já falando um pouco da política, que é as festas de 50 anos do município, né, que era algo que até o momento não tinha sido tão estudado, é algo que o seu Harry Wiese não trabalhou muito, então era um tema meio que inédito que a gente conseguiu trazer. Então essas festas de 50 anos, 100 anos, são um momento muito propício para você, digamos assim, cristalizar as narrativas. Ou seja, como é comemoração, aí você consegue fazer versões sobre o passado. E a gente conseguiu estudar até certo ponto a fundo essa comemoração, porque ela acontece no momento que o município se emancipa de Ibirama. Então você tem justamente essas três coisas que eu falei, né? O cotidiano, a sociabilidade e a política juntas. E aí a gente conseguiu ver que essa narrativa que nós falamos até hoje na sala de aula para os nossos alunos, a questão de que primeiro vieram os suíços, não conseguiram ter sucesso aqui, aí ficou só um alemão aqui, lá no seu William Goebel, lá no centro, que conseguiu sozinho resistir, fundar a cidade. A gente conseguiu ver que isso foi feito justamente nessa festa, né? Então, festa liderada por quem? Por uma série de políticos e membros que eram de descendência alemã, buscando justamente um apagamento dessa contribuição suíça, sendo que lá na Serra Vencida, lá na Helvécia, esses suíços ainda estavam lá. Então a gente consegue ver como também a história é manipulada pelas festividades, né? Isso eu acho que foi algo que a gente agrega, porque como eu falei, era algo que não tinha sido trabalhado ainda. Então esse livro primeiramente é uma parceria, né, financiado pela Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura Municipal aqui de Presidente Getúlio. Foram feitas 400 unidades, né, a tiragem dele, e praticamente uma boa parte dessa tiragem foi doada para a prefeitura, né? Então é um trabalho que a gente está disponibilizando aí para a prefeitura. A ideia é que esteja disponível nas escolas, né, nas nossas instituições públicas, justamente para que o povo getuliense tenha acesso à obra, né? A ideia não é só escrever para ficar na estante, né? É estar o povo consumindo. E aí a outra parte dessa tiragem a gente vai estar lançando agora, né, comercializando para o público em geral. O nosso lançamento será no dia 8 próximo, né, no próximo sábado, lá no Hotel Caiorá, a partir das 15 horas. Então, são todos convidados a participar. Vai ser um evento um pouco diferente, né? A nossa ideia era fazer um evento mais dinâmico. Geralmente, lançamento de livro, evento oficial, é um pouco chato, né? Que fica aquele falatório. A ideia mesmo é encontrar as pessoas que se interessam pela temática, para a gente estar trocando ideia, né? Vamos ter um coquetel lá, e lá estaremos então comercializando pela primeira vez o livro no valor promocional de R$50, né? Depois ele ainda está sendo vendido pelas redes sociais, mas com um valor um pouquinho maior.